Olá, olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Jorge Salim da plataforma YouTube para mais uma live de sábado. Hoje com o nosso convidado especial, professor Igor Barbosa. Antes, porém, de chamar o nosso convidado para a nossa sala de bate-papo, gostaria de convidar você para dar o seu like, compartilhar este tópico de utilidade pública e se você ainda não for inscrito no canal, te convido, inscreva-se, venha participar da nossa rede neural quântica. Aproveito o momento para mandar um grande abraço para os amigos de Portugal, da Irlanda, também dos Estados Unidos que nos assistem, especialmente na Califórnia, os amigos de Toronto, no Canadá, aqui da Argentina, do Chile, do Uruguai, do Paraguai, do estado do Rio Grande do Sul, nosso estado vizinho, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e também Bahia, Norte e Nordeste. Sintam-se bem-vindos e acolhidos. Você que está chegando agora, você que está chegando depois, seja sempre muito acolhido aqui no nosso canal. E gostaria também de informar a você, deixe aí nos comentários de onde você está nos assistindo. Faça suas perguntas que o nosso convidado irá respondendo na medida do possível. Informo também que já tem uma enquete aí que a nossa moderadora e parceira, a senhorita Josiane, já colocou online, para que vocês participem da enquete. Eu quero, primeiramente, chamar a nossa parceira, a senhorita Josiane, que está aí online conosco hoje, para entrar na sala. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Gratidão por estar aqui conosco nesse dia 29 de junho, 19h47, horário de Brasília. E eu estou falando aqui de Santa Catarina. Um abraço aí para todo mundo que está conosco. Jorge, você comentou sobre a enquete, e a nossa enquete vai abordar os tópicos aqui do nosso tema de hoje. Você já teve alguma experiência espiritual inexplicável? Se sim, coloca aqui nos comentários para a gente, que no finalzinho da live a gente vai ler uma ou duas aqui, a gente vai sortear, tá bom? Então participe lá na nossa enquete, o pessoal já está participando, já tem aqui algumas participações, Jorge, da nossa enquete. Deixa eu ver, olha... 44% das pessoas que já responderam aqui disseram que sim, que já tiveram alguma experiência inexplicável, e a gente quer saber. Compartilha aqui conosco. Jorge, então... Hoje... E você, Jorge, já teve experiência inexplicável? Oi? O Jorge já teve alguma experiência inexplicável? Inexplicável até certo ponto, né? Mas depois, com o tempo, ela vai se tornando mais coerente, lógica e intuitiva. Então, lógico, tá. Depois você conta pra gente aqui no chat também pro pessoal. Jorge, eu quero dar boa noite ao pessoal que está aqui. Deixa eu mostrar. Hoje a gente também tem muitas pessoas. O André Costa. Um beijo, André Costa. Um abraço. Boa noite, meu amigo Jorge. Boa noite, Igor. A Cíntia Cita, que também está conosco aqui sempre. Boa noite. Eni Silveira. Olga. Boa noite a todos aqui que estão aqui conosco. O André de novo. Rita, todo mundo. Boa noite, pessoal. Não esquece de dizer para a gente de onde que vocês estão nos acompanhando. Seguimos em frente. Jorge, então hoje a gente vai receber um convidado muito especial que já esteve aqui no canal anteriormente, mas que devido a muitos pedidos vai retornar aqui à nossa casa, digamos assim. Então, a gente vai receber o Igor Barbosa, que é um escritor, pesquisador, e também é criador do canal Portal da Ascensão, aqui da plataforma do YouTube. O nosso convidado, Igor, vai conversar conosco, Jorge, sobre a Grande Guerra de Órion, além de Rota Encarnacional de Resgate Metrô, dimensões físicas e paralelas, realidades paralelas dimensionais e realidades paralelas alternativas. Seja bem-vindo, Igor, diretamente do Canadá. Olá, muito obrigado.
É uma satisfação revê-los novamente, Josiane, Jorge, toda a sua audiência. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Gratidão, a gente que agradece. Igor, para quem não te conhece, conta pra gente quem que é o Igor. Bom, eu sou escritor e pesquisador espiritualista metafísico. Essa é a minha segunda encarnação que eu tenho no corpo humano. Na verdade, o meu histórico encarnacional vem de fora da Terra. Eu entro na Terra através da emanação do trabalho voltado para o raio azul, que nós chamamos em inglês de Blue Ray, e entro no processo encarnacional na antiga civilização de Mu, nas antigas civilizações de Mu, Lemúria e Atlântica, mais especificamente no continente de Mu, onde está a atual Nova Zelândia e Austrália. E de lá para cá ocorreram muitas mudanças no planeta e várias transformações. Eu retorno ao plano astral, reencarno novamente no corpo físico pela segunda vez, lembrando que naquela época encarnei como arcturiano. E desta segunda encarnação que estou vivendo é a última, que estou fazendo aqui como uma encarnação de despedida, e por essa razão eu tenho um trabalho de pesquisa voltado para a ascensão. O meu trabalho está mais, infelizmente, grande parte do meu trabalho está voltado para o inglês, mas não tenho assim tanto conteúdo em português quanto em inglês, talvez. Porém, no meu canal Portal da Ascensão, eu tenho mais de 200 vídeos e eu mesclo esses vídeos. Então, vocês que precisam de acesso a informações sobre o que é ascensão e vários outros tópicos, vocês podem acessar os vídeos em português no meu canal. Agora estou acabando de concluir mais um novo livro que está em inglês, Guia para a Ascensão, que ensina como se ascensionar ainda nessa própria vida. Pretendo ainda esse ano traduzi-lo para o português para poder estar divulgando e disponibilizando esse conteúdo para os nossos amigos e irmãos aí do Brasil. Perfeito, gratidão, Igor, pela introdução ali sobre você. Ô, Igor, e conta pra gente, explica pra gente o que é a Grande Guerra de Órion, para quem não conhece. O que é a Guerra de Órion, a Grande Guerra de Órion? A Grande Guerra de Órion, o nome faz alusão à nebulosa de Órion, ou constelação de Órion, que está aqui na nossa Via Láctea. Eu não sei se o Jorge tem alguma foto aí preparada para a gente tentar explicar um pouco no mapa, para eles terem uma ideia. Seria, no caso, a primeira foto, Jorge, mas também essa, isso mesmo. Então, vocês sabem que constelações são imagens desenhadas pelos astrônomos para identificar formatos de estrelas, de agrupamento de estrelas no espaço. Então, nós temos aí a imagem de um caçador, que faz alusão, aí está escrito em inglês, Orion the Hunter. Então, o caçador de Órion seria a tradução. Isso é visível no céu, em certo ponto do céu. Então, a gente pode ver que está ali a estrela de Bellatrix à direita e Betelgeuse à esquerda. Então, esse conflito foi denominado a Grande Guerra de Órion porque ele, na verdade, ele inicia-se na galáxia de Andrômeda e, após a perseguição da supraconfederação contra os seres que a provocaram no início dessa guerra, esses seres escapam, chamados Chaupates, escapam de Andrômeda para a galáxia anã, chamada Pégasus, e de Pégasus eles escapam na rota de fuga para a Via Láctea, se estabelecendo nesse setor que vocês estão vendo agora, que é o setor da constelação de Órion. Então, a guerra foi um evento catastrófico que ocorreu mais ou menos. Pode retirar a imagem se quiser agora, Jorge, por favor. Só para fazer uma breve introdução. Essa guerra de Órion, ela teve um evento catastrófico e complexo, porque ela ocorreu, na verdade, cerca de 4,8 bilhões de anos do nosso passado, na nossa contagem de linha de tempo terrestre. Porém, é complexo definir uma linha temporal para essa guerra, porque ela aconteceu em várias dimensões. Então, ela foi um conflito interdimensional que ocorreu na terceira, quarta, quinta e até mesmo certos níveis da sexta dimensão. Então, o que teria sido a causa da Grande Guerra de Órion, que foi, infelizmente, uma catástrofe que originou a morte e a desintegração de 130 trilhões de almas, 200 planetas e 20 estrelas maior que o nosso Sol. Então, foi uma coisa horrível que aconteceu, infelizmente, no nosso passado. A razão de eu estar abordando esse tópico aqui hoje é para explicar aqui. O fato de você, Josiane, eu, Igor, o Jorge, estar encarnado
e vocês que me ouvem ver, estarem encarnados hoje na terceira dimensão Terra, tem a ver diretamente e indiretamente com a grande Era de Órion. Então, nós estamos aqui ou por processo de exílio, ou por processo de missão relacionado a essa grande tragédia e como uma tentativa de reverter os erros que foram cometidos nesse passado sangrento, que foi a Grande Guerra de Órion. A causa dessa Grande Guerra, eu vou ter que retornar um pouco ao tópico do meu primeiro vídeo, que eu até comentei com o Jorge. Atualmente, nós temos 2 modelos cósmicos encarnacionais no universo, que seguem 2 linhas distintas. A primeira seria a linha de Anhontak, na qual a alma tem o destino de entrar na matéria física bariônica, ter as suas experiências encarnacionais, e por motivo de segurança, por um motivo de precaução, ela nunca mais retorna à fonte. Então, Anhontak, quando cria esse modelo encarnacional, ele genera a raça reptiliana, muitos dragões, insectoides na época, que possuíam uma codificação de submissão religiosa. Então, eles estavam destinados a descer, entrar na matéria, e a cada processo encarnacional que eles morrem e deixam o corpo físico, a sua memória é apagada e eles são colocados para encarnar novamente no modelo aprisional. Isso como um modelo de segurança para que se evitasse um golpe, vamos dizer assim, do filho contra o Criador, porque eles não tinham ideia do que Deus estando encarnado na matéria com amnésia, eles não tinham ideia de como seria a reação desse Deus, desses seres encarnados na matéria, sendo que eles estariam com amnésia e sem consciência do poder criacional que eles têm em mãos. O outro modelo seria o modelo de Micah, conhecido também como Michael. Uma das suas emanações é Miguel, dos seus tronos cósmicos, e esse mesmo Micah esteve encarnado há 2.000 anos atrás na Terra como Jesus Cristo. O Micah, ele traz o modelo da encarnação através do modelo do Cristo cósmico, em que a alma tem o direito de descer à matéria física, ter as experiências encarnacionais e retornar à fonte no chamado processo de ascensão. Então, essas 2 propostas encarnacionais se chocam, infelizmente acabaram se chocando ao decorrer dos milhares de anos. Lembrando que Micah e Anhontak não são inimigos, são filhos paradisíacos, ancestrais e irmãos, mas essas 2 propostas criaram um conflito entre a sua descendência de fractais encarnados na matéria física, os fractais de Micah e de Anhontak. Então, os Chupats, que são a raça desenvolvida para ser, vamos dizer assim, o topo da cadeia alimentar perfeita na galáxia de Arcones, são seres que não possuem corpo, são seres que estão acima dos draconianos, dos reptilianos, dos insectoides, e têm a habilidade de vampirizar as pessoas que estão encarnadas através das suas emoções. Esses seres, ao descobrirem que Micah trazia uma proposta diferente à de Anhontak, a do Cristo cósmico, essa proposta permitiria, inclusive, ao próprio Chupats, ao se apoderar dessa codificação MCM, o poder de absorver a imortalidade da alma e dominar a própria fonte. Essa era a ideia inicial deles. Então, o que acontece? Eles descobriram que eles precisavam atacar as espécies que foram criadas sobre a codificação desse DNA MSM, Krishna Morantial Mahatma. Então, eles usam a sua testa de frente, vamos dizer assim, a sua bucha de canhão, as suas raças chamadas reptilianos, draconianos e insectoides, para atacar as raças que continham essa codificação crítica. São elas as raças humanas de Vega Lyra, as raças apsianas e muitas raças também humanoides. Então, essa foi a razão inicial da Grande Guerra de Órion, que na verdade começou, como eu disse, em Andrômeda, se estendeu a Pégado. Constantino, Sim. Pode mais, esse código MCM que você está falando aí, então essas raças que você citou agora, queriam que sequestrar, abduzir, sequestrar esse código para elas, que elas não possuíam, mais ou menos por aí, Igor? Pode continuar. Exatamente. Dominar, sequestrar, abduzir essas raças, estudar esse material genético e usar essa codificação que eles não têm como essência na sua criação para adquirir a imortalidade da alma, alcançar os corpos superiores na codificação desse DNA para chegar até a fonte, que vocês podem chamar de Deus ou fonte de que tudo é, e dominar a fonte para se tornar um novo Deus, um novo Deus no universo. Então, o propósito inicial deles
E até hoje, até o dia de hoje, ainda é esse. Então, essa realmente foi a grande causa da Grande Guerra de Ório. E foi um conflito muito complexo, Jorge, porque no decorrer dessa guerra, os dois lados continham a tecnologia chamada de bombas de quark pesado, que são bombas no formato de uma bola de beisebol ou de basquete, talvez até um pouco menor, mas que tem a tecnologia empregada nelas que fazem um quark comer-se a si próprio e criar uma singularidade, um buraco negro que desintegra tudo ao seu redor de uma forma assustadora. Para você ter uma ideia, Jorge, uma bomba de quark, dessas que foi usada pelos dois lados no auge do conflito da guerra, ela tem condições de destruir um sistema solar como o nosso em 6, 7 horas. Então, ela cria esse buraco negro e desintegra não somente a planetas e estrelas, como desintegra a própria alma. Ou seja, ela provoca a segunda morte cósmica. Então, essa foi um dos eventos, infelizmente, mais tristes que nós passamos no nosso passado galáctico, e é a razão pela qual nós estamos hoje aqui nos chamados planetas quarentenas ou prisões. Então, isso aí foi um desdobramento que iniciou-se lá atrás, bilhões de anos, e continuou se desdobrando pelo universo afora, em diversas constelações, em diversos sistemas, até chegar aqui no universo bariônico, se implantar aqui, e hoje a gente está vivendo isso por ressonância. Exatamente. Desde o universo bariônico e dos universos paralelos. Então, exatamente. Em quinta, sexta dimensão, isso ainda está acontecendo. A guerra, na verdade, já acabou, mas a gente está ainda passando por efeitos de memória celular geradas por essa guerra nos nossos níveis até o dia de hoje. Então, só relembrando uma parte importante, foram cerca de 35, Jorge, raças estelares diretamente envolvidas nesse conflito. Então, eu vou começar aqui abordando as raças mais conhecidas que vocês conhecem por nome: os Pleiadianos, os Sirianos, os Arcturianos, os humanos de Vega Lyra foram envolvidos. Nós tivemos o outro lado com os draconianos, reptilianos, insectoides. Nós tivemos espécies anfíbias e aquáticas de Antares. Nós tivemos aqui os seres arbóreos, Jorge, que são seres que que descendem de árvores, que têm uma estrutura genética criada a partir de árvores, como se fossem figuras humanoides com aparência de árvores. Nós tivemos as espécies simbióticas envolvidas nesse conflito, que são os simbióticos, são seres que se acoplam à cabeça da sua vítima e eles se prendem com seus tentáculos aqui nessa parte da nuca, passando a controlar as suas emoções, sentimentos e pensamentos, te dominando por completo. Então foram cerca de 35 espécies envolvidas nesse conflito, e não houve vencedores nessa guerra, porque as duas equipes se igualavam em termos de tecnologia. As duas possuíam a tecnologia da bomba de quark, da destruição de planetas e estrelas, da desintegração cósmica da alma. Então, o evento da guerra entrou num ponto tão crítico e marcante que a supraconfederação, que nunca se intervém nesse tipo de acontecimento, até mesmo pela questão da própria primeira diretriz inserida por eles, teve que intervir obrigatoriamente, paralisar essa guerra. Por que disso? Porque eles perceberam que esses loucos iam destruir a galáxia. Eles não iam destruir apenas... Foram mais de 20 estrelas e 200 planetas pulverizados. Então, essas explosões de quarks iriam desintegrar toda a galáxia e estavam criando anomalias nas membranas branas, que são as cortinas que separam as dimensões. Então, quando a guerra chega nesse momento crítico, a supraconfederação, que é formada de seres de antimatéria, de apenas energia, paralisa a guerra, cria uma muralha imaginária chamada zona neutra e colocam as duas polaridades para viverem separadamente e evolucionarem cada uma com as suas próprias ideologias, nos seus próprios planetas escolhidos para seguir essa evolução. E após isso, eles criam mais de 600 planetas prisões ao longo dessa zona neutra. Havia aqui, Jorge, um grande incógnita no final dessa guerra, que exterminou mais de 130 trilhões de almas. O que fazer com os sobreviventes dessa guerra? São pessoas traumatizadas,
pela guerra, são psicopatas, são criminosos, são mercenários de guerra. Então, a supraconfederação tinha duas escolhas. Ou nós exterminamos com essas almas para sempre, a segunda morte cósmica, ou nós simplesmente as exilamos para outros planetas, colocamos para encarnar religiosa, porque é o único que se pode usar nesse momento, para tentar recuperar a índole e o caráter dessas almas e ver o que acontece. Talvez, se eles se recuperarem ao longo dessas milhares de tentativas de reencarnações, eles tenham a chance de serem reabilitados um dia à Confederação Estelar. Ou simplesmente, se não acontecesse uma mudança, eles ficariam esquecidos nesses planetas prisões. Então, são mais de 600 ao longo dessa chamada zona neutra na nossa Via Láctea, e a Terra é um desses 600 planetas. São 37 aqui no nosso puxadinho, nesse setor de Órion. Lembrando, Jorge, que a Terra, ela, na época que aconteceu a Grande Guerra de Órion, ela pertencia a Órion, era como se fosse um braço de Órion. O nosso sistema solar era trino, nós tínhamos 3 sóis com 3 estrelas, o nosso Sol era jovem naquela época, e tínhamos vários planetas a mais no nosso sistema solar que foram destruídos por essas bombas de quarks. As duas outras estrelas foram tiradas da sua órbita, uma Anã-Café e a outra seria Herculobus, que está dando voltas periodicamente no nosso sistema solar, inclusive é esse próprio Herculobus que está em rota de aproximação futura da Terra. Posso perguntar ou quer fazer uma colocação, Jorge? Não, essa questão aqui o Igor levantou agora do Herculobus, que está suscitando muita curiosidade do planeta inteiro, muito comentário, muita gente divagando, falando de aproximação desse planeta. A aproximação desse planeta aqui é em 3D, 4D, 5D. Tem assim, alguma informação nesse sentido para nós? Vai alterar alguma coisa aqui a nível planetário, na crosta terrestre, da 4D, da 5D, da 3D? Tem alguma informação para nos passar aí nesse aspecto, por gentileza? Sim, como a Terra ela está enquadrada no nível dimensional de primeira, físico de primeira a 7ª dimensão, a passagem de Herculobus ele vai afetar um nível físico 3D, de onde nós estamos, incluindo 4 e 5D igualmente. Então, lembrando que existe um tempo periódico que Herculobus faz esse cruzamento, essa órbita do nosso sistema solar, são cerca de 11 mil anos, mais ou menos, não me lembro o tempo exato agora. Essa não é a primeira vez que ele está cruzando a nossa órbita, a primeira vez foi exatamente na época do chamado dilúvio bíblico, quando a passagem de Herculobus com seus planetas, incluindo Nibiru, passa entre a Terra e Marte, tirando a Terra do seu eixo de inclinação e fazendo só aqueles 40 dias de chuva. Naquela mesma época, a passagem de Nibiru entre Marte e a Terra, que é um evento provocado pela passagem de Herculobus, empurrou a Lua do planeta Júpiter para a nossa órbita, que é o planeta Terra. Então, tudo isso ocasionou os 40 dias de chuvas. Então, o grande problema, Jorge, é que ele está vindo novamente. Então, a grande preocupação é qual órbita Herculobus vai passar. Se é entre Vênus e a Terra, se é entre Marte e Vênus, e tem mais uma outra órbita que não nos afetaria. Então, o ponto crítico seria justamente essa mesma passagem entre Marte e a Terra. Então, se ele passa novamente nessa mesma órbita, a gente vai ter todo o problema de novo. São tsunamis globais de mais de 700 metros de altura e uma grande mudança geológica no planeta. Então, a supraconfederação tem tentado atrasar essa passagem de Herculobus. Então, muitas vezes, ele já está em rota de aproximação, mas ele acelera, desacelera, para nos dar tempo para rever a nossa conduta e caráter, nossa postura diante da espiritualidade, nos melhorarmos e tentar, para que dessa forma eles tentem amenizar o nosso sofrimento, nos tirar dessa realidade física 3D, para que nós não tenhamos que passar por esse sofrimento novamente. E se tivermos que passar, obviamente, se você está numa postura mais serena no plano espiritual, aqui na fiscalidade, uma postura mais estabilizada, nada disso vai te afetar, uma vez que você já sabe que a morte não existe, tudo isso é apenas uma transição. Seria como você dormir e acordar do outro lado serenamente hoje. Esse é o processo de transição de morte para aqueles que estão na frequência de ascensão.
Aproveitando aqui esse link aí que você falou de Hercólogos e Nibiru, porque muita gente confunde Nibiru com Hercólogos. Isso aí é uma coisa, as pessoas têm essa confusão, misturam esses dois conceitos. Nibiru é um planeta ou é uma nave? Muita gente fala que é uma nave Anunnaki e tal. Tem alguma coisa a ver com isso, Igor? Podia dar uma palhinha sobre essa questão? Bom, as informações que eu tenho a respeito de Nibiru é que ela seria realmente uma nave, mas o seu tamanho é proporcional a de um planeta. Então, os habitantes são nibiruanos que se negativaram, foram exilados da sociedade pleiadiana. Então, nós tivemos, na época, um conflito no Senado pleiadiano. Alguns nibiruanos fizeram aliança com os draconianos e se corromperam na chamada Aliança Draco-Anu, que, inclusive, é uma das causas da Terra ter se tornado um planeta prisão. O próprio Caligasto, que era um nibiruano, ele criou uma aliança com os draconianos que possibilitou o envio de mais de 20 bilhões de seres em exílio da Guerra de Órion de uma vez só para o nosso planeta, incluído Capella, Talset, Boronac. Então, de acordo com os erros de corrupções que foram encontrados nesses nibiruanos de Alcione, eles foram expulsos da sociedade pleiadiana e passaram a se tornar pessoas errantes. Eles, na verdade, seriam uma nave gigantesca com a estrutura de um planeta, mais ou menos enorme. Então, eles estiveram extraindo ouro para recuperar estruturas das suas naves que foram detonadas nas antigas guerras com reptilianos, como a Guerra de Vênus. Eles tiveram à procura de ouro para recompor essa estrutura da sua própria nave. Na época da criação do Homem Sapiens aqui, eles estiveram presentes aqui, não somente aqui, como em Marte, igualmente. Então, respondendo a sua pergunta, é uma nave, mas é tão enorme que ela muitas vezes se confunde com a estrutura de um planeta. Mas são os nibiruanos negativados que foram exilados da sociedade de Pleiades. E aí, nessa questão aí, também entra aquela situação aí dos chamados exilados de Capella, que estão aqui no planeta, que muitos ascenderam, mas a maioria ainda está por aqui. Isso aí tem fundamento também, essa questão, ou é uma coisa posterior? Não, claro que tem fundamento. Claro que tem fundamento. O problema é o seguinte, voltando a falar da Grande Guerra de Órion, então a Supraconfederação se perguntou o que fazer com os sobreviventes dessa alma. Em vez de matá-las, vamos mandar para planetas prisões e tentá-las recuperar sua índole, seu caráter, através do processo encarnacional aprisional. Então, se separaram ao longo da zona neutra mais de 600 planetas e mandaram essas cotas de presidiários para essa guerra. A Terra, ela foi superfaturada, ela não deveria ter recebido o número de quantidade de exilados que foi enviada para cá. Isso aconteceu quando o Caligasto, como eu falei, se corrompeu e fez aliança com os draconianos e permite, de uma vez só, a vinda de mais de 3 bilhões de exilados de Capella e, posteriormente, de Talset, de Baleia, de Boronac, de Sirius, de Órion. Então, isso aqui se tornou uma bagunça. Então, o que acontece? A Terra, ela teve a sua barreira de frequência instalada de uma forma que dificultou o processo de saída daqueles que estavam aqui em missão, que não tinham caráter corrompido, que eram pessoas de índole que estavam aqui em missão. Mas, através do estabelecimento dessa barreira de frequência, as coisas ficaram pesadas, eles começaram a reencarnar com amnésia, que não é uma coisa normal no processo encarnacional crístico, perderam a consciência estelar de que eles são e acabaram ficando presos juntamente com os presidiários da Grande Guerra de Órion. Então, o processo de resgate, que hoje tanto se fala nessa transição planetária, infelizmente não se aplica a todos, se aplica a esse número pequeno de pessoas que foi enviadas em missão. Quanto aos exilados, infelizmente isso não é possível, não porque não é nem questão de ser uma pessoa, o julgamento, eles serem uma pessoa boas ou más, não é questão de julgamento de caráter, é porque eles estão envolvidos em traumas muito profundos decorrentes dessa guerra e seria necessário milhares de processos encarnacionais a mais, Jorge, para se recuperar, talvez se recuperar a conduta desses exilados. Aqui vem um pequeno detalhe que poucas pessoas sabem. Infelizmente, a Terra em si foi muito corrompida nesse processo. Desses 600 planetas que foram aprisionados em quarentena para recuperação
da índole dos exilados, grande parte deles obteve sucesso nesse projeto. Muitos foram reabilitados e recuperados e reintegrados à sociedade estelar. Infelizmente, no caso da Terra, devido à politicagem das federações, nós se prejudicamos muito nesse processo, porque foi enviado uma quantidade absurda de exilados e o processo de ascensão se tornou uma coisa muito, muito difícil para aqueles que estão aqui, até mesmo em missão. Legal, gratidão pela resposta. Então, esse Caligastia, então, ele era um gerente planetário, digamos assim, que tinha uma responsabilidade de gerir o processo planetário, que a Terra, naquela época, devia ser um bioma de pesquisas, os seres de fora que veio para cá, essa coisa toda. Ele era um gerente aqui, cuidava disso tudo aqui, estava tudo na harmonia, mas aí ele abriu as comportas, como você falou muito claramente, se corrompeu por algum motivo, e superlotou. É como se fosse um ônibus que tinha para 40 passageiros, daqui a pouco tinha 180, 200 passageiros, e aí que mais entendia. Aí a virose passou para todo mundo se contaminou, e nós estamos aqui até hoje, tentando sair com maestria desse processo todo. Exatamente. É mais ou menos por aí, é? Exatamente. E aqui vem um grande problema. A barreira de frequência, que tem 3 layers, 3 camadas na Terra, que o último layer, inclusive, engloba a Lua, ela foi formatada com uma configuração tão difícil de se transpor que, para que você venha transpor essa barreira de frequência, é preciso obrigatoriamente que você atinja o processo de ativação da Kundalini, que não é uma coisa fácil. A prática da Kundalini, muitas vezes, se requer vários anos de prática, mas se nós temos 2 opções para transcender essa barreira de frequência. Seria a ativação da Kundalini ou a libertação através do conhecimento. Por isso que é tanto importante passar informação sobre o nosso passado, sobre o que realmente está ocorrendo, porque essa informação ela vai quebrar os paradigmas de crenças que te aprisionam dentro dessa matriz holográfica. Então, a ativação do processo da Kundalini ou o processo de conhecimento através do estudo, mas da informação correta como ela é realmente, ela pode quebrar e te fazer transpor essa barreira de frequência. Esses são 2 caminhos que podem ser usados. E sabendo disso aí, os negativos, digamos assim, eles fazem de tudo para misturar as informações, criar mais confusão e ninguém se entender. Poucos são aqueles que realmente passam a informação com lisura, com muita ética, o que é fundamental, né? Para que essa libertação possa acontecer, de romper essa barreira de frequência. Então, a informação é fundamental nesse sentido. Eu passo a palavra para a Josi. Outra coisa, pessoal, vocês que estão aí chegando agora, que já estão aí, já vão deixando aí nos comentários as perguntas para não saturar, porque os primeiros que fizerem as perguntas serão os primeiros a ser respondidos no final da nossa live. Então, se tiver pergunta, seja ela qual for relacionada aos temas, já vão colocando nos comentários. Não esqueçam, tal vai, isso é importante, ainda mais que vocês estão sabendo que a informação é fundamental para a libertação, para a ascensão, para romper com essas barreiras de frequência que estão aqui nos aprisionando. Então, quanto mais retomar a informação correta, coerente, lógica, que as pessoas vão fazer uma virada de chave, isso aí muda o gradiente planetário, muda a psicosfera planetária. É mais ou menos por aí, né, Igor? Exatamente. Falou tudo e mais alguma coisa. Na verdade, eu ia perguntar sobre a importância da transição, a importância da Grande Guerra do Órion no contexto ali da evolução espiritual, mas eu acho que no final ali tu chegou a falar um pouco sobre isso. A importância, Josiane, é poder esclarecer para as pessoas que o processo de ascensão depende de 2 coisas: saber quem eu sou e onde estou e o que estou fazendo aqui. Então, quando eu falo sobre a Grande Guerra de Órion e sobre as dimensões que eu vou estar abordando agora há pouco, eu estou explicando para vocês aonde vocês estão. A partir do momento que você descobre aonde você está e o que você está fazendo aqui, fica mais fácil você descobrir quem você é através do teu próprio processo interno de meditação. Então, basicamente, essa é a importância e a minha razão em estar abordando esses 2 tópicos.
Perfeito. Seguindo nesse sentido, Igor, quando a gente fala ali da questão da rota encarnacional de resgate Metron, o que a gente pode aprender dentro desse conceito? Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Só antes de entrar na questão da rota Metron, eu queria só explicar uma coisa. Quando a Grande Guerra de Ódio terminou, que a Superconfederação paralisou essa guerra, em M45, que foi um dos locais mais... M45 Pleiades foi um dos locais mais atingidos pela guerra, foram decretadas sentenças aos presidiários, Jorge. E geralmente eles receberam de 3, 5 a 10 anos de sentença ao relógio de Alcione, que está na 6ª dimensão, convertendo isso para o relógio terrestre. A cada ano de Alcione são 26 mil anos terrestres. Então vamos supor que um exilado está aqui por um processo de condenação de 10 anos sobre a Grande Guerra de Órion, ele vai ter que cumprir 260 mil anos de sentença na Terra, reencarnando obrigatoriamente. Aí realmente entra todo aquele papo da questão da encarnação ser obrigatória, mas isso se aplica aos exilados, às pessoas que não têm condição de se libertar disso, devido aos traumas que foram muito profundos dessa guerra. Não se aplica a você que entrou aqui em missão, esse conceito. Então, acho que talvez o meu trabalho é tentar... O grande desafio do meu trabalho é tentar separar essas duas coisas, fazer as pessoas entenderem. Se ela entrou por aqui em missão, ela tem por direito a ascensão e ela consegue sair daqui ainda trabalhando esse processo nessa vida. Não precisa estar reencarnando ao infinito aqui na Terra. Então, Josiane, o que foi o projeto Metron? Metraton tem o filho Metatron e tem Metraton, que é o filho paradisíaco. Ele está ao mesmo nível de Mika e de Ayontak. Ele teve a brilhante ideia, e durante muito tempo ele tentou achar uma causa, avaliar uma causa, uma solução para esse problema dessas raças criadas por Ayontak, que não continha a codificação do DNA crístico. Ele tentou durante... dificilmente, noite após noite, eu tento às vezes falar as palavras, mas me vêm as palavras em inglês. Então, às vezes eu esqueço, eu vou soltar alguma palavra em inglês, estou há muito tempo já fora do Brasil, aí eu lembro que eu estou falando em português e esqueço a palavra. Mas, resumindo, o Metraton ele tem a brilhante ideia, eu chamo de Titio Metraton, de convencer os Kumaras, Jorge, que são seres mestres ascensos de antimatéria, a encarnarem na raça reptiliana insectoide para, através do processo encarnacional, conhecido como a rota Metron, modificar a estrutura desse DNA tão robusto, tão seco, tão sem emoção e tão hostil, muitas vezes, quando a gente se fala de convívio social. Então, o projeto não foi fácil. Ele convenceu, na primeira leva, cerca de 2.500 mestres Kumaras, através do portal em Mimosa de Sirius, a entrarem nessa rota e começarem a encarnar na raça reptiliana como entrantes. Então, o que acontece? Depois de muitas dezenas de processos encarnacionais, esse projeto Metron foi um sucesso. E ele conseguiu gerar uma raça, Jorge, reptiliana positiva, uma raça insectoide positiva. Por isso que eu sempre falo, muito cuidado, porque muitas vezes as pessoas falam de reptiliano como se todo reptiliano fosse negativo. Falam de insectoide, como todo insectoide, ser insectoide fosse negativo. Não é bem assim. Esse projeto Metron, ele teve êxito em transformar a estrutura desse DNA e criar uma divisão dentro da própria raça reptiliana. Então, hoje nós temos os reptilianos ascensos, insectoides ascensos, e esse projeto Metron, o processo de ascensão da raça reptiliana gerou as 3 chamadas grandes raças cósmicas de dragões, azuis, dourados e violetas, Jorge. O áudio, Jorge. Isso aí foi muito bom que o Igor tenha esclarecido, porque as pessoas, em geral, decorrentes dessa mistura de informações que tem aí na rede, e muita gente que acha que sabe, né, e vai para a rede falar, sem o conhecimento mais profundo de todas essas questões, já taxa todos os reptilianos como negativos. Todos os insectoides, todos os aviários, como seres totalmente negativos e fazem tudo para amedrontar e, inclusive, isso aí
até prejudicam o contato positivo deles com aqueles seres que estão aqui, que foram exilados, e aqueles que não foram exilados, que vieram para trabalho, para pesquisa, nesse ecossistema Terra lá atrás, se confundam e percam até uma oportunidade de ascensionar. Porque a tendência é esses seres se aproximar desse povo que está aqui, que era geneticista, estudioso, pesquisador, estava harmônico, digamos assim, se confundir e perder essa oportunidade, não, Igor? É mais ou menos por aí, né? Tem essa questão também, que isso aí tudo é uma jogada, né? Sim, exatamente. E esse preconceito de que todo reptiliano, insectoide é negativo, ele atrapalha, inclusive, muitas vezes, o relacionamento com o teu próprio corpo criogênico. Porque muitos de vocês que estão aqui em missão têm corpos reptilianos e insectoides em criogenia. Então, vocês não estão preparados para ver o verdadeiro corpo de vocês devido ao preconceito humano que existe na cabeça de vocês, de que todo reptiliano insectoide é negativo. Isso não é verdade. Então, graças a esse projeto Metron, inclusive, eu queria pedir para o Jorge, se possível, abrir aquela segunda imagem, se não me engano, de Aldebaran, a outra. Foi a segunda, pode ir passando. Pode ir passando mais uma. Mais uma. Essa. É anterior a essa. Isso mesmo. Então, aqui, quando a gente se fala de rota Metron, Jorge, a gente está falando da grande ideia que nosso tio Metatron teve de convencer esses mestres Kumaras a encarnar em muitos desses setores que a gente está vendo aqui, principalmente no setor de Hegel, de Betelgeuse, de Capella, em todos estes planetas, na raça reptiliana, como uma melhoria, uma transformação da estrutura desse DNA. O processo foi um sucesso. Então, a rota encarnacional Metron engloba todos esses lugares que você está vendo aqui no mapa, incluindo a própria Terra, e muitos de nós que entramos em missão no planeta Terra, entramos através, inicialmente, dessa rota encarnacional Metron. Então, essa é a chamada rota encarnacional para muitos mestres Kumaras que entraram no processo encarnacional como missão de mudar essa codificação robusta desse DNA inserido na raça insectoide e reptiliana. Muito bom. Ótima explicação, ficou bem claro. Creio que o pessoal deve estar entendendo aí. Isso aí é um assunto profundo, né? O nosso isso, aqui eu estou só explicando apenas o básico, porque a gente tem muita coisa para falar ainda. Nem comecei a falar sobre as dimensões. Isso aí é superficial, mas pelo menos já faz uma virada de chave no mental abstrato das pessoas que estão aqui na live, aquelas que chegarão depois. Nosso convidado está fazendo o possível para transmitir essa informação de uma forma que seja entendida, especialmente porque a grande maioria não tem nem noção disso. Se me permita, Jorge, aqui muito se fala em Terra como planeta de prisão e expiação. O que significa isso? Então, essa é a grande razão. Então, meu propósito é fazer vocês entenderem o que significa esse dizer que a Terra é um planeta prisão e expiação. Está tudo relacionado a esse passado na nossa história, infelizmente, que foi sombrio, que, como eu disse, originou tantas mortes cósmicas e destruições de planetas e estrelas, e hoje se tenta a reeducação dessas almas nesses mais de 600 planetas ao longo da zona neutra, e a Terra é um desses planetas. Um momentinho só que eu gostaria de fazer um comentário aqui. Eu sei que não é que esse tópico que eu vou levantar aqui para o nosso convidado, me parece que não está aí na lista dos tópicos subsequentes. Mas voltando um pouquinho lá atrás, quando essa grande guerra de Órion estava no auge e o domínio da Aintak e os seus filhos secundários estavam assim, tomando um lastro incalculável, foram criados realmente clones, seres clonados no nível assim de alto gabarito para poder segurar esse combate, essa guerra, para que ela não se estendesse e eles não tomassem conta de tudo. Aí entra aquela questão dos exércitos de clones criados lá atrás para conter esse avanço. Isso aí tem fundamento mesmo, Igor? Sim, o recurso de clonagem foi um recurso usado para equilibrar
a guerra que estava sendo perdida pelos humanoides apicianos do lado da codificação do código crístico, porque os reptilianos eles colocam ovos. Então, a cada ovo que eles colocam 200, 300, 400 ovos de uma vez só. Então, havia uma quantidade desproporcional, absurda, de enfrentamento nessa guerra. Existiam muito mais reptilianos lutando contra humanos e humanoides. Então, as federações que estavam lutando do lado dos humanos, humanoides, apicianos, para equilibrar esse fator, essa descompensação, eles tiveram a ideia de se clonar a alma. Então, esse processo de clonagem se inicia com a tecnologia siriana, onde os humanos e apicianos foram clonados e enviados para lutar nessa guerra, como se fossem robôs de guerra mesmo, mas é uma clonagem perfeita da nossa alma. Inclusive, Jorge, já que você tocou no assunto, a grande complicação é que a maioria desses exilados enviados para a Terra são clones. É por isso que é tão difícil também reabilitar a conduta deles. Grande parte dos exilados que estão aqui são clones, enviados da própria guerra, e depois existem os clones também fabricados nesse novo sistema atual, controlado pelos draconianos também. Muito bom. Perfeito. Aí já explica muita coisa, né? Essa questão aí, né? E foi nessa época aí que foi criada, ou já existia, a chamada raça ferina, que era poderosa e que bateu de frente mesmo, né? Na linha de frente com os draconianos, essa turma da pesada aí. Foi nesse período aí que surgiram esses seres, foram mais para trás, ou vieram depois? Não. É bem anterior a isso tudo. A raça felina já é uma outra história, eles já vêm de um universo paralelo. Eles entram pelo portal de Sirius, apenas dão um suporte durante um período dessa guerra, mas depois de um tempo eles perceberam que, ao ficar presos nessa dualidade, eles estavam se prejudicando no seu processo de ascensão. Finalmente a ficha caiu e eles ascensionaram para a estrela de Mizan. Eles, vamos dizer assim, eles fizeram o seu processo de reconexão interna, saíram da dualidade, escolheram voltar para a fonte, em vez de continuar lutando uma guerra que, na verdade, nem era deles, inicialmente falando. Certo. Então, essa questão que muita gente acha que os terinos estão aqui, estão trabalhando aqui, isso aí é meio ilusório, não é bem assim? Não, estão. Grande parte. O comando felino, ele está presente na Terra. Está presente. Eu digo que grande parte deles se recusou a continuar lutando na Guerra de Ório e ascensionou. Outra parte resolveu dar assistência, inclusive o Comando Felino faz parte de uma das federações, das muitas federações da Aliança Galáctica. Então, eles estão aqui na Terra presentes, eles são figuras que, na sua aparência, são como se fossem gatos humanoides, e como eu já te expliquei, acho que na última live, o grande chefe do trono felino na Terra, atualmente na Terra, se chama um comandante siriano chamado Pantera Negra. Tem o seu chefe, que é o Ashiri, e aqui na Terra é o Pantera Negra, que comanda esse trono. Muito bom. Apenas para relembrar o pessoal que não assistiu à última live, sim, claro. E voltem a assistir aí no link, aí no perfil do canal, que o nosso convidado esteve aqui e falou mais profundamente sobre essa questão. Vou dar um link apenas. Então, senhorita Josiane, por gentileza, você está por aí? Estou sim. E eu quero trazer, Jorge, uma pergunta aqui do chat, para trazer voz aqui ao pessoal que está participando. O André Costa perguntou aqui, Ivo, todas as raças rebeldes tinham conhecimento pleno pelo que ganhavam? Eles tinham conhecimento de que, em sua psique, essas chamadas raças rebeldes, o André, foi inserido no seu DNA de que eles são herdeiros do universo. E, portanto, todas as espécies têm, por obrigação, serem submissas a eles. Obrigatoriamente submissas a eles. Então, eles foram usados como mapa de manobra, através dessa ideologia. Agora, as raças rebeldes que tinham conhecimento pleno, André, sobre o porquê eles estavam guerreando, em sua essência são Chopats. Mas é muito complicado falar dessa raça, porque os Chopats, na verdade, são os grandes iniciadores da Grande Guerra de Ório,
que usaram no processo de influenciamento e de abdução dos reptilianos e sectoides para serem os testas, a bucha de canhão dessa guerra. Então, os Chupats, como eu falei anteriormente, é uma espécie desenvolvida como para ser a raça perfeita, de cadeia alimentar perfeita, pela Saratem, que foi desintegrada, hoje não existe mais. São seres que atuam desde um umbral entre a segunda e a terceira até uma sétima dimensão, não possuem corpo. Infelizmente, a Confederação não conseguiu vencer esses seres. Então, eles sim tinham pleno conhecimento pelo qual eles estavam lutando e usando os reptilianos nessa guerra. Eu sempre comento, eu já comentei isso com o Jorge, que nunca queiram ter um Chupats como inimigo da vida de vocês. Você não se luta contra um deles. Eles têm outros nomes, alguns chamam de legião, mas eles são seres que eles sobrevivem da energia emocional das pessoas. Como o ser humano ele é extremamente emotivo, todas as emoções geradas por nós, seja de ódio, de amor, seja o que for, alimentam esses seres. Então, a esses seres você não se enfrenta, não se entra em combate. Você sai da energia deles através de uma postura de paz, você transcende a guerra, a dualidade e ascensiona. Se você os enfrenta, infelizmente, a gente perde essa batalha. Perfeito, gratidão, André, pela pergunta. Posso continuar? Só já tem uma pergunta, por sinal, muito inteligente e uma resposta também muito inteligente. Parabéns aos dois. E um forte abraço ao nosso querido amigo André, presente aqui na nossa live hoje, do canal Aliança Galáctica, que está aqui prestigiando esse nosso encontro com o nosso convidado Igor. A palavra é sua, Jorge. Igor, eu tenho outras perguntas aqui da Mayla. Ela fez 3 perguntas. A gente vai tentar juntar, tá? Primeiro ela pergunta, como uma criança ou adolescente ele consegue ascensionar se ela não consegue assimilar esse conhecimento, nem ativar a Kundalini? Ela pode não conseguir assimilar no seu corpo físico, mas dependendo da sua evolução que ela tem fora do corpo, ela consegue acessar esse padrão de energia. Depende muito de quem é essa criança. Quem que é ela, afinal? Quem que está ali encarnado? Será que não é um mestre que está encarnado em missão e acabou caindo de paraquedas naquela família? Então depende da evolução que essa pessoa tinha antes do processo encarnacional. Possível principalmente quando se fala de crianças. À medida que a gente vai crescendo e entrando, vamos dizer assim, no processo de experiência humana, que a vida proporciona muitas vezes dura, aí a coisa começa a ficar complicada, Josiane, porque naturalmente a gente vai se negativando devido às experiências duras da vida. Jorge, só um segundo antes de passar para a próxima pergunta. Jorge, eu te mandei uma mensagem aqui no WhatsApp. Melhor mandar para o Igor, porque ele está usando o celular dele, e aí se ele tira ali, eu vou ter que lá auxiliar. É algo que ele me pediu para me lembrar, acho que ele esqueceu. Manda ali pro meu WhatsApp, que daí eu lembro aqui a gente. Deixa eu tentar aqui, só um segundinho. Deixa eu te dar o oi aqui, Igor. Tá. Oi, ó, tô mandando um oi aqui. Oi. Digitando. Aqui vem de enviar pro Jorge aí. Tá. Arcontes. Jorge, Arcontes. Mas enquanto... Tá escutando, Jorge? Estou ouvindo alto e claro. Eu fiz essa pergunta. Se não for censurada, manda bala. Pode fazer a pergunta aí, não tem problema. Sobre os Arcontes? Tu acha que vai ser censurado, Igor? Não vai ser, não. Não, primeiro me descreva, pode me fazer a pergunta. Foi só um tema que você me pediu para lembrar. Queres fazer a pergunta sobre Arcontes, ô Jorge? Senão a gente segue aqui com a Mayla, que ela fez mais 2, e aí para finalizar ali a questão da Mayla, pode ser? Não, segue então com a Mara aí para dar sequência. Essa é a minha pergunta, depois eu verifico aqui. E aí em outro momento aí eu pergunto, converso com o Igor no privado e aí a gente vê. Tá bom? Vamos tocar a ficha. Toca a ficha.
Gratidão. Gratidão, Mara, pela primeira pergunta. E aí ela fez duas perguntas que eu acho que a gente consegue juntar. Tá? Ela fala dos descendentes de Ainhotaque nunca poderão retornar à fonte. E como saber se somos descendentes de Ainhotaque ou Nicá? E como saber se somos exilado ou missionário? Então, primeiro, se os descendentes nunca poderão retornar à fonte, e depois, como saber se a gente é descendente ou se a gente é exilado ou missionários? Eles estão destinados a nunca retornarem à fonte. Inclusive, essa pergunta é interessante, o Jorge, porque o Micá, depois de um tempo, ele conversa com o Ainhotaque. E eles têm uma conversa como irmãos naquela época. Ele diz: agora, meu irmão Ainhotaque, está na hora de permitir que esses filhos seus voltem à fonte, retornem trazendo tudo isso como conhecimento para a fonte. A Ainhotaque concorda, feito, tudo bem, eu concordo, mas a pergunta é como que nós vamos fazer esses caras retornarem, porque a configuração que eles foram criadas é outra. Eles não sabem o que é amor, o que é compaixão, nada disso, que são coisas que estão inseridas no DNA crístico. Então, eles têm, sim, uma pequena chance de retornar à fonte, se eles passarem a encarnar na própria raça deles com essa codificação, que é o que o Projeto Metron criou. O Projeto Metron fez os Kumaras encarnarem na raça reptiliana, criando uma raça reptiliana com DNA modificado. Então, se você pega um reptiliano, um insectoide, em que o seu nível de compaixão e emoção é 0, e faz esse cara reencarnar nessa própria raça com esse DNA reptiliano, insectoide melhorado, ele tem uma grande chance de ascensão. Embora não seja uma coisa rápida, o caminho pode ser um pouco longo, árduo, pode ter aí milhares de encarnações pela frente, mas ele cria um link de possibilidade de reconexão com a fonte através desse novo DNA modificado, através do Projeto Metron. Como você saber se você é um deles? Bom, as pessoas que são reptilianas, que estão encarnadas no processo encarnacional, reptilianas insectoides, são pessoas muito, muito secas, sem emoções e extremamente racionais. Então, para elas, o que importa é o poder, é dominar os outros, seja financeiramente, seja conjugalmente, sentimentalmente. Então, eles não possuem compaixão, vamos dizer assim, no seu coração, que eles possuem compaixão por si próprios, não pelos outros. Então, isso é muito notório nos reptilianos insectoides que estão encarnados aqui. Eles possuem isso no seu caráter, essa falta de sensibilidade com a dor alheia, seja dos animais, aos animais, eles não têm essa empatia. Então, esse é o primeiro grande sinal. Mas uma grande notícia, boa notícia eu trago para você, Mayla, é que se você se interessa por esses assuntos, existe uma grande chance de você ter entrado aqui pelo processo de missão. Porque o que acontece? Essas informações que estão sendo liberadas aqui agora sobre a ascensão, sobre esses assuntos, estão destinadas às pessoas que estão em missão, não só no Brasil, mas pelo mundo. Então, o meu trabalho está focado, na verdade, mais para o inglês aqui fora no exterior. Porém, aí no Brasil tem pessoas maravilhosas que têm o mesmo campo de atuação, que estão liberando essas informações. Então, as pessoas que entraram no processo de missão aqui na Terra vão sentir como se fosse um sininho tocar na cabeça delas quando essas informações à medida que essas informações são soltadas na internet, que é o que eu estou fazendo aqui agora. É um chamado. Exatamente, é o chamado espiritual, vamos colocar dessa forma. É isso aí, ressoa, né? Exatamente. Ressoa. E por isso é que eu digo para você que está aí nos assistindo agora, dê o seu like, compartilhe essa live, inscreva-se no canal para fazer parte da nossa rede neural quântica. Nós estamos recebendo a oportunidade de fazer a virada de chave e dar um salto. É isso aí. Segue, Josiane, por gentileza. Gratidão, Mara, por participar aqui do nosso chat. Igor, a gente então falou sobre a questão da Grande Guerra de Orion, né? A Grande Guerra de Orion, a rota internacional de resgate Metron. E aí eu queria que tu falasse um pouco para a gente sobre as dimensões físicas paralelas, como que a gente pode associar ela a esse contexto que a gente está conversando.
Muito bem. Ela está associada no sentido de que eu estou tentando, através dessa live, informar para vocês, pelo menos, levar para vocês entendimento de onde vocês estão e o que vocês estão fazendo aqui. As dimensões. Vamos lá. Muito se fala no mundo espiritual. Na verdade, não existe mundo espiritual. O que existe são dimensões físicas paralelas. Segundo a física quântica moderna, também conhecida como mecânica quântica, nós temos entre 11 a 12 dimensões. Não existe um consenso. Alguns falam 11 e outros falam 12, José. Não existe um consenso. Na verdade, existem muito mais dimensões do que isso. Mas vamos trabalhar com esse número 12 até aqui, que é o número que a física quântica e a mecânica quântica têm aceitado até o momento. Então, o que acontece? Quando você acelera o elétron na sua estrutura atômica 1.226 vezes, faz ele rotar, ele tem um eixo de rotação 1.226 vezes mais rápido, ele desaparece, ele troca de fase, ele desaparece dessa dimensão e reaparece na próxima dimensão. Ou seja, essa é a diferença entre a terceira dimensão que nós estamos e a quarta dimensão, por exemplo, Jorge. Quando você acelera a estrutura atômica 1.226 vezes no elétron, especificamente estou falando do elétron, ele muda de fase. Então, ele desaparece aqui e aparece lá. E nesse processo de transferência, a nossa consciência é transferida para um plano paralelo e outro corpo biológico naquela estrutura, que também é física. Então, na verdade, não existe essa coisa de mundo espiritual. São dimensões físicas em que a velocidade atômica está vibrando mais rápido ou mais lentamente 1.226 vezes. E por isso é imperceptível para nós. Nós não conseguimos ver nem ouvir, ao menos que se tenha mediunidade, que não são todas as pessoas que têm. Então, segundo a física quântica, existem de 11 a 12 dessas dimensões. O processo encarnacional humano ele está restrito especificamente da sexta em quarentena, da sexta primeira dimensão, e a partir da sétima ainda temos o processo encarnacional fora da quarentena. Então, nessas dimensões, chamada plano espiritual, Jorge, as pessoas comem, as pessoas trabalham, as pessoas bebem, as pessoas fazem sexo. É um plano físico, só que a sua velocidade está vibrando mais rápido ou mais lenta, uma razão mais lenta ou mais rápida do que a nossa própria razão. E agora eu vou quebrar um grande paradigma, já que a gente está tocando nesse assunto de dimensão, que talvez muita gente me critique por isso. Mas as informações que eu estou passando para vocês vêm das minhas próprias experiências como projetor astral. Eu me projeto frequentemente no astral e converso com guias, com amparadores nas dimensões acima. E numa dessas andanças, eu fiz uma grande descoberta que me deixou cético aí por uns 10 dias. Ô Jorge, eu fiquei sem acreditar, pedindo provas à espiritualidade. Falei, isso não é possível, não é possível. A segunda dimensão, existe processo encarnacional, não somente até a terceira dimensão, mas esse processo encarnacional humano, ele se estende até onde eu descobri, até mesmo a segunda dimensão, que seria uma dimensão abaixo de nós. Isso, para mim, é uma novidade muito grande. A princípio, quando eu tive em projeção astral na segunda dimensão, eu achei que fosse um dos níveis do umbral, porque como é uma dimensão mais pesada, está vibrando mais densamente, ela se confunde com o umbral, de certa forma, mas não é um umbral. Realmente é uma dimensão física estável, e foi uma grande surpresa para mim descobrir vida nesses níveis. Então, Josiane, nós temos vida em todas as dimensões, todas elas são físicas, apenas vibrando na velocidade atômica mais rápida ou lenta relacionada a essa. E aí é que vem o grande X da questão, que começa a complicar a coisa. É possível, o que seria uma realidade dimensional paralela? É possível você criar duas realidades paralelas numa mesma dimensão, através do distanciamento do tempo nessa própria dimensão. Vou dar um exemplo. Você está encarnado na quarta dimensão há 50 anos do passado, e você pode estar encarnado na quarta dimensão há 100 anos, há 100 mil anos do futuro. Numa mesma dimensão, através do distanciamento paralelo, você tem dois pedaços de você subdivididos, encarnados simultaneamente, paralelamente, numa mesma dimensão. Esse processo nós chamamos de dimensões paralelas físicas. Isso é possível se fazer com tecnologia. Essa tecnologia foi aplicada pela Federação e, inclusive, hoje o próprio governo oculto tem acesso
a grande parte dessa tecnologia. Um dos grandes experimentos, Jorge, e descobertas que foi abafado em relação à descoberta desse experimento sobre realidades paralelas foi o experimento Filadélfia. Eu acho que você deve ter a foto que eu mandei para você de um navio. Esse é o Eldridge, o navio Eldridge nos Estados Unidos, no ano de 1943. Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão encontrar como experimento Filadélfia, baseada nas pesquisas de Albert Einstein. Eles conseguiram desmaterializar esse navio e materializar ele na mesma dimensão, só que num espaço diferente. O navio ele desaparece de um local físico, de um porto, e reaparece em outro porto dos Estados Unidos. Então, isso foi visto por várias pessoas, não apenas uma testemunha. A maioria dos sobreviventes desse experimento, quando o navio foi trazido de volta para o local inicial, onde ele foi teletransportado, muitas pessoas ficaram presas à fuselagem e morreram nesse experimento Filadélfia, e outros que sobreviveram foram internados em hospitais de clínicas de recuperação psiquiátrica, e teve também, infelizmente, aqueles que sofreram por um processo, vamos dizer assim, de lavagem cerebral do governo americano para que esquecessem essas experiências, tudo que eles viram e ouviram nesse experimento Filadélfia. Hoje, esse experimento é taxado como teoria da conspiração. Na verdade, isso foi uma descoberta do governo oculto, que realmente existem as realidades paralelas e com tecnologia é possível se criar realidades paralelas, principalmente entre os limbos temporais que nós conhecemos como umbrais na literatura espírita, que são frestas interdimensionais. Me parece, Gopeg, aproveitando o link aqui, que esse desenvolvimento aí de encontrar, descobrir, identificar e se transportar para esses universos paralelos já era uma pesquisa feita ainda pelo Terceiro Reich na Alemanha, né? Exatamente. Tem alguma coisa sobre isso aí, né? Sim, Os americanos pegaram o bonde andando e... Aprimoraram apenas. Aprimoraram apenas e... É isso aí. Pode seguir, por gentileza. E tentam usar, inclusive, esse recurso em seu favor. Quando a gente parte por esse tipo de realidade paralela criado por tecnologia, a gente vai ter que entrar, inevitavelmente, na questão do umbral. Por exemplo, atualmente nós temos cerca de 28 realidades paralelas na Terra. Já existiram, chegou um momento que chegamos a atingir já 32, 31, mais ou menos 28. Essas realidades são paradoxas temporais. Por exemplo, existem certos níveis de umbral, Jorge, que a Terceira Guerra Mundial já ocorreu. A Terra está completamente devastada. Outras realidades, não. Como aqui, por exemplo, é uma que não ocorreu ainda. Existem realidades em que Herculóbus já passou pelo planeta e destruiu toda a costa, todas as costas dos continentes ao redor do mundo, inclusive Brasília já está debaixo d'água. Então, são realidades paralelas criadas por tecnologia e por nós próprios no umbral. Eu vou tentar trazer uma explicação um pouco mais clara de como funciona isso. A gente vai entrar aqui agora na questão das realidades paralelas alternativas. O que seria uma realidade paralela alternativa? Vocês vão entender o tamanho do poder da criação que nós temos como Deus encarnados, que nós somos. Toda vez, se quiser minimizar, pode minimizar. Toda vez, Jorge, que nós passamos por um momento de escolha crucial na nossa vida, essa foi uma explicação que eu obtive de um acturiano uma vez, nunca esqueci. Então, dou esse mérito aos acturianos que me explicaram isso. Toda vez que nós passamos por uma questão crucial de escolha na nossa vida, seja escolher entre duas profissões, seja escolher entre casar, ser pai ou continuar solteiro, seja de escolher viver no Brasil até a morte ou mudar-se para outro país. Então, quando você passa por esse momento difícil, que você muitas vezes não sabe que decisão tomar, que vai ser uma decisão muito difícil, e você toma essa decisão no sentido... vou dar um exemplo aqui. Você tinha uma decisão para se tomar em relação a casar-se, ter filhos ou ser solteiro. E você escolheu casar e ter filhos. Automaticamente, uma paradoxa, uma realidade paralela criada no momento daquela escolha, onde você é solteiro, você não é casado,
você não tem filhos e você vai seguir a sua vida naquela linha temporal. Então, você passa a existir como uma fragmentação de si mesmo, num plano paralelo, pelo poder da sua própria criação. E essas vidas paralelas, muitos de vocês têm acesso a elas durante os sonhos, onde você se vê num corpo diferente, numa vida diferente, em lugares diferentes, mas dentro de você, você sabe que aquele é você. Tem uma voz lá interna que fala, não, mas esse sou eu. Mas eu estou num corpo diferente, numa vida diferente, numa realidade diferente. Então, esse é o poder de criação que nós carregamos conosco próprios. Infelizmente, essas realidades criadas desses momentos duros de escolha que nós passamos, acabou alimentando o inconsciente coletivo e ajudando a formatar o umbral. Então, essas realidades umbralinas são alimentadas pelo nosso próprio poder de criação. Então, realmente a Saraten e o Chopatz criam os diversos níveis de umbral entre as dimensões, entre as gaps, ou espaços infradimensionais, entre a segunda e a terceira, entre a terceira e a quarta, entre a quarta e a quinta, e nós alimentamos essas realidades paralelas através do nosso poder cocriacional aqui na fiscalidade. Se eu entendi, eu queria elencar a questão de qualquer pessoa não, mas algumas pessoas têm a sensibilidade de ir até esse universo paralelo e identificar um ser que é ele naquele momento lá, e depois voltar com a lembrança disso. Essa questão aí é plausível, não é? Sim, nem sempre a gente consegue, dependendo das condições físicas que está o nosso corpo, nem sempre a gente consegue se lembrar, mas muitos conseguem se projetar fora do corpo, visitar esses lugares e trazer informação para o neocórtex cerebral do corpo físico. Porém, Jorge, há essas realidades paralelas alternativas que são criadas e alimentadas por nós próprios, também conhecidas como umbral, e essas realidades paralelas da primeira até mais ou menos ali a quinta dimensão, nós podemos acessá-las um após um através do nosso corpo astral. Então, esse corpo astral que nós temos tem a tecnologia de pular de uma para outra, de entrar e sair entre as dimensões. Perfeito. Gratidão pela resposta, Josi. Senhorita Josi, tem mais alguma questão aí para perguntar ou vamos seguindo o tópico? Eu tenho, sim, na verdade, uma pergunta aqui da Aline, Igor. A Aline pergunta, como fica o processo de ascensão dos clones, Igor? A chance de ascensão dos clones, infelizmente, é muito, muito, muito complicada. Ia depender de como eles iam reagir ao processo encarnacional terrestre, aprisional, através da submissão religiosa, aquela coisa toda. Infelizmente, na Terra, não houve progresso algum. A Terra já está provada nesse quesito. O que está se fazendo é tentar tirar as pessoas que foram para cá enviadas em missão. Porém, Aline, uma cota foi dada pela Confederação Estelar como tolerância e resgate aos clones de 11 a 13% do índice desses clones no processo encarnacional terrestre. Grande parte desses clones conseguiram receber essa cota de ascensão e hoje estão ali vivendo na Antártida, através do quarto Raj. Parte desses clones escolhidos foram destinados ao quarto Raj. Mas, infelizmente, para a maioria, o processo é muito complicado. Seria quase que impossível. No momento. Aline, gratidão pela pergunta e por participar aqui do chat. E eu só queria comentar aqui que a Eni Silveira tinha comentou aqui no chat que tem um filme sobre esse assunto ali do experimento Filadélfia. Sim. E aí eu coloquei ali um link lá que eu achei o filme aqui no YouTube. Aí eu coloquei o link aqui no chat. Sim. Outro filme que eu poderia, desculpa te cortar um pouquinho, já que a Eni está falando, Eni Silveira do filme, você poderia colocar foto de um filme que eu enviei para vocês também. Está em inglês, o nome seria esse daí. Esse se chama The 13th Floor, traduzindo seria o
Terceiro Andar. Eu recomendo para vocês assistirem esse filme para descobrir, entender a complexidade do que são os diferentes layers dentro desse simulador quântico no qual estamos encarnados. Esses layers que eu estou me referindo são os planos de realidades paralelas, dimensionais paralelos. Então, esse filme ele faz uma abordagem direta sobre o que significa uma realidade paralela, onde você está aqui encarnado nesse momento na terceira dimensão, mas você também está em outros lugares ao mesmo tempo, em corpos diferentes, com vidas paralelas diferentes. Mas é um pedaço de você que está lá. Eu até estou procurando aqui no YouTube o pessoal, para botar aqui no link, se o pessoal depois quiser. O nome, na verdade, em português é 13º Andar. Eu achei ele em inglês, na versão em inglês. Se eu encontrar aqui no YouTube, eu coloco aqui no chat para o pessoal, tá? Quem tiver interesse. Espero que eles só para tirar uma dúvida. Eu gostaria só de tirar uma dúvida aqui, não sei se é bem isso. Tá, se quiser tirar esses outros corpos dessas outras dimensões seriam os fractais nossos? Sim, seriam os fractais nossos. Aqueles que estão em dimensões acima dessas, Jorge, nós conhecemos como os nossos guias espirituais. E o espiritismo muitas vezes chama de teu mentor, teu anjo da guarda. Quem que é teu mentor? Teu anjo da guarda? É você mesmo, na quinta, na sexta, na sétima dimensão. É um fractal teu. Só que você teve, vamos dizer assim, a sorte, vamos dizer assim, está encarnado numa dimensão mais densa que é essa. Mas são todas partes do mesmo espírito. E aí que está o grande nó do problema, Jorge. Os fractais nossos estão encarnados em dimensões abaixo, seja na segunda dimensão, que é mais densa, ou nas infradimensões no umbral, eles estão presos nesses lugares. E eles dependem da nossa melhora, do nosso comportamento como ser, da nossa melhora em termos de caráter, da nossa melhora em termos de reconexão espiritual, para que eles sejam puxados lá de baixo para cá, para cima. Então, o mau comportamento nosso nessa dimensão prejudica mais ainda o processo de ascensão deles, está lá embaixo. É por isso que, na verdade, ascensionar significa resgatar os nossos fractais que estão presos nas infradimensões em dimensões mais baixas. E eu tive uma grande notícia nessa noite aqui em relação a isso, não vou poder entrar em detalhes, mas toda vez que você recebe, se melhora, vamos dizer assim, através da sua índole, do seu caráter, sua reconexão, esses fractais automaticamente na segunda são ajudados, no umbral são ajudados, e eles desencarnam em nível de ascensão naquele nível. Eles desencarnam de lá e se reconectam ao corpo astral superior e se preparam para deixar o planeta. Esse processo de resgate é muito bonito. O teu áudio, Jorge. Deixa eu só continuar uma coisa, Jorge, só para... esqueci, isso é importante. Todo vício que nós temos, que é difícil se libertar nessa vida, você que está me vendo agora, se você tem um vício que tem sido muito complicado para você se libertar nessa vida, esse vício está conectado com o fractal seu que está preso numa infradimensão. Na verdade, muitas vezes não é nem você que é dependente, muitas vezes é ele, o teu fractal que está dependente. E através dessa dependência você acaba sendo puxado junto. Então, por isso que eu digo, quando você supera esse vício, quando você transcende isso, ele é automaticamente retirado daquele nível que ele está inserido lá no processo encarnacional, seja umbralindo, segunda dimensão, e ele alcança a ascensão. Então, esse processo de resgate dos nossos fractais está ligado totalmente ao nosso processo pessoal de ascensão. Nós nos melhoramos como pessoas e puxamos eles mesmo que meio que na marra, vamos dizer assim. Meio que na marra vocês puxam eles de baixo para cima. Jorge, o teu áudio está desligado, mas se eu puder, eu não sei se quer fazer uma colocação, senão eu sigo por aqui. Não, pode seguir adiante, Jorge, por gentileza. Tá. Ô, Igor, você comentou ali sobre a realidade paralela dimensionais, né? Sim. E aí a gente também tem a realidade paralela alternativa.
Eu queria saber qual que é a diferença entre as duas. Então, como eu falei antes, a dimensional, ela é criada com a tecnologia da Supra e da Confederação e da Supra-Confederação. Inclusive, Jorge, você que gosta desse assunto, os elfos, quando foram tirados do planeta Terra, e salvos por Toranque, eles passaram por esse processo. O Toranque os tirou fisicamente de um plano e jogou numa linha futura de outro plano. Fisicamente, ele teletransportou os caras para outro nível dimensional. Então, as realidades paralelas dimensionais são criadas pela tecnologia da própria Confederação e as alternativas, Josiane, são criadas por nós próprios, seja pelos nossos sonhos reprimidos, os nossos sonhos frustrados, ou aqueles momentos cruciais de escolha em que você não sabe o que fazer e entre um caminho, você escolhe um caminho e aquele segundo caminho que você não escolheu passa a existir numa linha paralela, como se fosse uma espécie de sonho reprimido. Então, é o nosso próprio poder cocriacional que cria através das nossas emoções frustradas, vamos dizer assim, que criam essa segunda realidade paralela, também conhecida como realidades paralelas alternativas. Você consegue ver essas realidades em sonhos. Eu vou dar para vocês um exemplo pessoal. De como que ela se relaciona. Pessoal meu. Eu, na verdade, não sou uma pessoa que não tem muitos vícios. Eu bebo socialmente, gosto de tomar o meu vinho no final de semana, mas como muitas pessoas já tive meus momentos que experimentei várias substâncias químicas, graças ao universo não me viciei nelas, com exceção do cigarro. Eu fumei durante 9 anos. E a hierarquia estelar, de onde eu vim, sempre pegou no meu pé em relação a isso. Olha, você tem que parar. Tem que parar, tua comunicação está distorcida, está viajando, está ouvindo seres que não somos nós. A tua vibração está baixa, tens que parar. Eles pegaram, principalmente os pleiadianos, né, que tem alguns guias e pleiades, pegavam muito no meu pé em relação ao cigarro. Então, Josiane, mais ou menos uns 6 anos atrás, eu tomei a decisão dura. Parou, acabou, não quero mais saber de cigarro. Mas essa foi uma decisão tão dura, porque eu me lembro que era, na época, o único vício que eu tinha, assim, mais notório. Eu quase morri de ficar sem um cigarrinho na época, gostava muito de fumar. Então, o que aconteceu? Depois de 1 ano, eu passei a ter nojo do cigarro. Hoje eu não suporto o cheiro de cigarro. Houve uma transformação absurda. E eu consegui uma comunicação muito mais refinada com a hierarquia estelar, que até então estava um pouco afastada, não porque eles queriam, mas devido à energia do próprio hábito em si. Então, o que aconteceu? Como foi uma escolha muito dura para mim, Jorge, até mais ou menos 3 anos atrás, 2 anos atrás, existia uma realidade paralela do Igor fumando. Eu parei de fumar nessa realidade durante 6 anos, mas até 2, 3 anos atrás eu ainda estava fumando numa realidade paralela criada por mim próprio, devido tanto gostar e ter prazer em relação ao cigarro. Esse é um exemplo de uma criação de uma realidade paralela alternativa. Então, é óbvio que esse processo, com o tempo também, a gente vai conseguindo superá-lo. Aí, dessa forma, então, dessa forma que ela é relacionada a uma outra, então, que você vivencia aqui. Exatamente. Exatamente. Aí entra aquela história, você sonha, poxa, eu estou sonhando fumando, eu nunca coloquei um cigarro na minha boca. Eu estou sonhando bebendo, mas eu não bebo. Então, assim, você pensa que é outra pessoa, mas é você mesmo. É que você criou uma realidade paralela devido ao trauma de uma escolha muito dura que você passou na sua vida. Então, quando passamos por esses momentos, nós criamos, segundo a explicação que não é nem minha, na verdade é uma explicação dos arcturianos, você acaba criando essas realidades alternativas que, inclusive, atrapalham o nosso processo de ascensão. Então, nós também temos como missão resgatar esses pedaços nossos, que são cocriados a partir de nós mesmos, nessas realidades paralelas alternativas. Perfeito. Jorge, quer fazer alguma colocação? Eu posso seguir aqui com a pergunta da Marla. Tá. Sobre essa questão da realidade paralela, a Marla pergunta, o quarto reiki ocorre em uma realidade paralela, Igor? O tema é complexo porque, tecnicamente, sim e não. Sim, porque a partir do momento que eles migram para aquelas regiões da Antártida, que a gente sabe,
não é novidade nenhuma, né, Jorge? A gente já sabe que eles estão por ali, inclusive em cidades a 5, 6 metros também abaixo do nível da Terra. O problema é que quando você se aproxima das calotas do polo terrestre, automaticamente você sai da terceira e entra na quarta dimensão. Automaticamente você troca de dimensão. E as pessoas não têm consciência. É por isso que é difícil, ainda até hoje, no dia de hoje, é difícil o acesso àquelas regiões. E algumas áreas ainda continuam proibidas. Jorge? Exatamente. Nós já fizemos uma live aqui no nosso canal, o nosso convidado também, amigo, o André Costa, onde a gente entrou nessa questão aí do planeta Varide. Sim, sim. Está aí na nossa playlist. E o que o Igor está falando aqui fecha com aquilo que o André nos trouxe de informação. Parabéns. Aproveitando o gancho, André, eu acho que você é carioca, né? Grande abraço aqui, Estou sentindo aqui a sua presença da gente poder estar batendo um papo aí. Nós vamos combinar uma live aí juntos, né? Já estamos criando essa realidade, né? Sim. Gratidão, Marla, pela pergunta. Igor, a gente já está chegando aqui em 1h40 de live. A gente abordou aqui, deixa eu até abrir aqui, a Grande Guerra de Orion, rota encarnacional do resgate Motron, dimensões físicas e paralelas e as realidades paralelas dimensionais e realidades alternativas. Antes de a gente fechar, quero fazer um fechamento ali desses termos que a gente falou hoje, bem rapidinho, um minuto. Sim, então realmente a razão, como eu expliquei, ele está abordando hoje a questão de um evento que aconteceu há bilhões de anos no nosso passado, como a Guerra de Orion, a rota encarnacional do projeto Metron, e essas dimensões são possibilitar para vocês terem pelo menos uma bússola para guiá-los e saber onde vocês estão nesse momento no universo, por que vocês estão e o que vocês estão fazendo aqui. Então, a nossa existência encarnacional na Terra se deve à consequência da Grande Guerra de Orion, como um programa, seja de reabilitação para exilados, ou seja, como um programa de missão para aqueles que vieram tentar ajudar. E essa abordagem sobre as dimensões é para que vocês possam entender onde vocês estão situados, que nesse momento estamos na terceira dimensão, que a vida ela está muito além disso, que na verdade o plano espiritual é tão físico quanto esse, ele muda a sua frequência estrutural de estabilização da matéria à medida que se acelera o elétron 1226 vezes, você troca de faixa dimensional e atinge o seu chamado processo de ascensão. Ascensionar, na verdade, é você trocar de leia, de uma terceira para uma quarta, e não olhar para trás, e não voltar a encarnar mais na terceira. E de lá da quarta, você continua fazendo o seu processo interno, da quarta sobe para a quinta, da quinta sobe para a sexta, até você sair totalmente desses layers, dessas realidades paralelas, desses hologramas de dualidades e guerras galácticos, e se reconectar à sua verdadeira essência, que é o eu sou, que vem da origem de antimatéria. É apenas energia e consciência. Perfeito. Eu vou convidar o pessoal para preencher ali, para responder a nossa enquete. Se você já teve alguma experiência inexplicável, alguma experiência espiritual inexplicável, se sim, e quiser compartilhar conosco aqui no chat, fica ali depois para o pessoal saber que já teve essa experiência, e é importante, né, conversar sobre isso. Jorge, quer te fazer algum fechamento? Senão a gente vai fechar aqui. Não, tranquilo, pode seguir adiante, Jorge. Peraí. Jorge, eu não escutei, desculpa. Pode seguir aí com a questão aí. Não tem nada para falar por enquanto. Então, última pergunta aqui do Kleber. Será que dá tempo? Eu sei que tu tem um compromisso daqui a pouquinho. Sim, tudo bem. Tá. Pessoal, o Kleber Tavares Ruel pergunta: Igor, sobre as realidades paralelas, como diferenciá-las com as dimensões? Porque existem 12 dimensões. Como é que a gente pode diferenciar entre as realidades paralelas?
Quando você está em projeção astral, Kleber, numa realidade paralela dimensional, você sente um plano físico estável. É muito parecido com a nossa estrutura aqui. Então, por exemplo, eu tive recentemente visitando a segunda dimensão pela 4ª vez, porque é uma coisa que não me entrava na minha cabeça que pudesse existir processo encarnacional na segunda dimensão. Então, quando eu estava lá dentro, eu percebi que, apesar de ser uma frequência mais densa, as coisas eram estáveis. Ali eu via pessoas caminhando normalmente, tomando ônibus normalmente, trabalhando normalmente, vivendo como aqui. É um plano físico estável. A mesma forma, a mesma sensação você tem quando você vai para uma 4ª dimensão. A diferença é que quando você retorna de uma 4ª dimensão, você retorna com o teu corpo mais leve, porque você estava numa dimensão mais sutil. Quando você retorna de uma 2ª dimensão, você acorda pesado, porque você estava numa dimensão mais pesada. Então, a grande diferença para separar as realidades das dimensões é que as realidades paralelas, ela é uma coisa que totalmente instável. Tem coisas que você vê e ouve muitas vezes sem sentido nessas realidades. Muitas vezes eu até associo elas a pesadelos, como se você estivesse sonhando dentro de um pesadelo e coisas absolutamente sem sentido acontecendo. Então, o plano de estabilização dessas realidades é diferente. E as realidades paralelas, ela tem por natureza serem muito, muito, muito mais densas do que as dimensões físicas. Porque são nessas realidades paralelas, em sua maioria, o Kleber, que são também chamadas de umbral, em que os seres negativos, os extraterrestres negativos, os quimbas, atuam no processo de vampirização, de escravização, de drenamento da nossa própria energia. Então, basicamente, a diferença está na estabilidade. As dimensões são todas estáveis e essas realidades paralelas, elas não são estáveis. Se assemelham muito, muitas vezes, a sonhos que você está tendo como se fossem pesadelos. Perfeito, gratidão, Kleber, por participar aqui do nosso chat. Se vocês não participaram da enquete, participa lá. Por enquanto, 63% das pessoas que responderam aqui a nossa enquete responderam que sim, que já tiveram experiência inexplicável espiritual, e 37% disseram que não. E se tu teve alguma experiência, depois tu bota aqui no chat pra gente, compartilha, para que a gente possa também conhecer um pouquinho mais sobre você. Então, gente, a gente está chegando ao fim. Não sei se vocês, Jorge, quer deixar um recado para o nosso pessoal que está acompanhando. Sim, quero deixar uma mensagem aí de boas-vindas e comunicando a vocês que brevemente, aí no nosso canal, nós teremos um encontro de parceria com o professor Igor Barbosa e o professor André Costa, numa live interativa, leve, de troca de ideias e informações, onde todos vocês estão convidados também a participar. E, mais uma vez, eu convido você a dar o like, que é importante. Esse nível de informação é importante que possa ser reconhecido pela plataforma do YouTube e ressoar na rede. Compartilhe com os amigos. E, se você não for convidado, e você também é convidado a inscrever-se no nosso canal para participar da nossa rede neural quântica, que é isso que nós estamos, nesse momento, fazendo, ressoando com a nossa rede neural quântica, todos nós. É por aí, Igor? Exatamente, com certeza. Bom, eu espero que vocês tenham entendido um pouco. Eu fiz, de uma forma geral, um resumo básico desses dois assuntos, são muito complexos. E, na verdade, tem assuntos aqui para discorrer durante horas, que foi a Grande Guerra de Órion e essas realidades paralelas, dimensionais e alternativas. O grande foco, como eu já disse, reitero, é dar pelo menos orientação de onde vocês estão e por que vocês estão aqui, para que você façam dessa passagem, rápida passagem física que você já está tendo aqui, o seu grito de liberdade, se libertando desse layer chamado terceira dimensão, possa ascender em uma 4ª dimensão sem olhar para trás, na sua caminhada rumo à reintegração com o seu eu sou. Perfeito, então. Gratidão, pessoal, a todos que estão aqui conosco até esse horário, por estar compartilhando nessa noite de sábado com a gente, em busca de conhecimento e despertar. Então, gratidão mesmo.
E aí a gente vai ter, então, esse próximo encontro com o André Costa e o Igor Barbosa. Gratidão, pessoal. Tudo de bom. Bom final de semana. Bom finalzinho de sábado. Excelente domingo para vocês. Uma excelente semana. E estamos aqui. Grande abraço para vocês, Jorge. Obrigado mais uma vez. Um abraço especial para todos vocês aí, aqui diretamente do Canadá. E parabéns pelo conteúdo, pelas entrevistas que têm sido abordadas aí no seu canal, Jorge. Lembrando também para as pessoas que nos ouvem ver, o meu canal, Portão da Ascensão, está com vídeos disponíveis também em português, inglês, para mais estudos aí, se vocês precisarem sobre esses tópicos. @portal_, _Ascension. Isso. Exatamente. Inglês. Na verdade, ele está em inglês, né? É Portal to Ascension, mas... Eu procurei, eu botei portal Ascensão, e aí tem que ser portal, _TO, _Ascensão, para poder pegar o canal do Igor. E aí depois, Igor, passa para mim o teu Instagram, que tu falou, e acho que o TikTok também, né? Tu tem TikTok? Sim, como eu falei, eu tenho páginas no Face, Instagram também. Como o meu conteúdo está em inglês, na verdade, tem uma página também que eu vou estar passando, que está em português. Isso. Como o meu conteúdo está em inglês, eu vou tentar futuramente traduzir o livro que eu estou concluindo agora, que seria o Guia para a Ascensão, como ascensionar na nossa vida, para o português, aí muito em breve, eu vou estar notificando para vocês futuramente. E alguma outra rede social, algum outro link de rede social, eu vou estar deixando para você aqui adicionar aí abaixo do vídeo. Sim. Um beijo, o pessoal tá falando que foi pouco tempo, mas o Igor tem compromisso daqui a pouco, né, Igor? Ele tem que ir, mas ele volta em breve, né, Jorge? Muito obrigado a todos vocês. Um abraço. Obrigada, gratidão, boa noite, bom domingo, pessoal, bom finalzinho ali de sábado. Um beijo, pessoal. Tudo de bom. Obrigada, Igor. Eu que agradeço.